Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Poderes cósmicos, terabytes infinitos, dobras temporais, velas aromáticas e jantares românticos. Tudo o que um nerd sempre desejou em um só lugar. Junte seus neurônios, pegue os seus fones de ouvido, mantenha as mãos e pés dentro do veículo e se prepare para nunca mais pensar da mesma forma. Você está ouvindo Contemporama. Este programa é uma produção Mundo Cópia. É isso! Estamos mais uma vez aqui reunidos, dessa vez para falarmos de um dos, talvez, não sei vocês, mas pra mim, o melhor jogo de todos os tempos. A melhor série de jogos de todos os tempos. Eu sou o Matheus do Japo e estou aqui com... Sou eu que entro agora? Não era eu, filho. Foi mal. Houve um silêncio e eu fiquei nervoso. O Iago tá tão ansioso por esse episódio. Ele já tá assim, vou eu. Não julgo. Há quem diga que todo esse rolê de integrar o mundo cópia com o Contemporâneo foi por causa desse episódio. Então, Há quem diga. Há quem Uma diga grande conspiração. Martins e Iago. Uma grande conspiração que saiu de uma decepção. Eu sou Guilherme Amarino e eu não estou decepcionado com o Japa, porque eu gravei o outro episódio do Contemporama sobre Obrigado. The Last of Us. Então Obrigado. eu estou aqui. Não sou um zumbi, fungos não ocuparam o meu corpo, mas eu estou aqui. E diretamente do bunker, totalmente Ele que temático está para no esse porão. episódio, ele... Iargo Martins, que Olha este aí. episódio é para restaurar amizades que foram rompidas depois da traição desses Sabe aquela dois camiseta? Judas. Aquela camiseta que o povo coloca? Essa é essa camiseta da amizade. É isso. Não, É. eu usei aquele Deus perdoe essas pessoas ruins, porque gravaram um Contemporama sobre The Last of Us e eu não fui convidado. A série. Foi uma das coisas mais terríveis, da série. Eu A fiquei, olha, eu chorei por 3 dias no banho. Ficou irado. Inclusive Mas agora o perdão, Iago... véi. Perdão, O véi. Iago, quando foi lá no nosso escritório, lá no centro de São Paulo, nos encontrar, ele foi deixar muito claro que ele estava bravo. E que estava em inimizade. Essa foi a primeira coisa que ele falou. Eu falei, tá bom, desculpa. Estou de mal, como uma criança. Tô de mal de você. Olha aí, olha Ele aí. fez assim, olha. Sabe quando você era criança? De mal de você. Corta aqui. E diretamente de escritórios sonistas, o que a gente chama de um sonista de CLT, ele, nosso querido amigo Rafa do meu PS, a gente pode chamar você assim? Com certeza, Rafa do meu PS, tô muito feliz de estar aqui e, ao contrário do Iago, não estou decepcionado, porque é a primeira vez que eu vou falar de The Last of Us com vocês. Então, Iago, eu fui privilegiado, desculpa aí, tá bom? Sei que você é o dono do canal, Muito bem, mas muito bem. privilégios, né? Privilégios. E vamos falar hoje do que, assim, pra mim, como eu falei na abertura, é um dos melhores jogos, assim, de todos os tempos, assim. É como um Não, acordo aqui no respeito, chat. mais respeito. Mais. Um dos melhores não, né? É o melhor. Caraca. Top 1. Calma, forte, calma. É forte, esse aspas é Forte, forte, né? forte. Essa aspas aí sai da alma aqui. Red Dead 2 você jogou assim? Que é um concorrente. Cara, eu tentei, Ocarina of Time. mas meus filhos nasceram. Não. Justo. Muito melhor que o Ocarina of Time, me perdoe. The Mas, Last of Us é muito melhor. The Last of Us é muito melhor. The Last of Us é muito melhor. Chrono Trigger. É. Peraí. Jogou baixo. Eu preciso pensar um pouco. Pensando em Chrono Ainda Trigger. melhor, Eu não ainda joguei, melhor. meu povo fala de Elden Ring. The Last of Us é melhor. The Witcher 3. Eu nunca joguei, não tenho como dizer. The Witcher 3 tá ali, ó. Não, Tá melhor que The Last of Us? Putz, pra Não. mim tá, no meu coração tá. Como é que expulsa o rapaz do negócio aqui? Qual botão pra clicar? Desculpa, eu repenso o que eu falei. Não, mas eu eu sou um crente e eu respeito as pessoas que estão erradas, não tem problema nenhum. Obrigado pela sua humildade. é justo. Mas ele está na lista, assim, certamente de top maiores jogos de todos os tempos, jogabilidade, narrativa, história. Inclusive eu lembro até hoje, quando sai o teaser do The Last of Us 2, o fuzuê que foi a internet de pessoas arrepiadas e malucas gritando. Porque assim, é um jogo que surpreende quando sai ali em 2013, Rafa, é isso, né? O primeiro saiu em 2013. Surpreende e
já de cara se torna um clássico da própria geração, ganhando inclusive Game of the Year, melhor jogo de geração e etc, né? O caso do The Last of Us é um caso, o primeiro que a gente tá começando a conversar aqui, é muito peculiar porque a Naughty Dog era então conhecida até pelos Uncharted da vida, né? Uncharted e também Crash. Então a gente vem aí o estúdio apresentando um game que, poxa, era completamente diferente do habitual, lançando uma nova IP. E, curiosamente, foi no mesmo ano que lançou GTA V. E, inclusive, dizem que foi... Mas o Crash é aquele da raposinha que corre, não? Que é aquele mesmo que pula, que pega as caixinhas, as mangas ou maçãs. Bom demais. Nunca sei. É maravilhoso, maravilhoso. Mas a pegada deles era completamente diferente, né? Era mais arcade e tal, pra você dar risada. E aí eles lançam uma pedrada como The Last of Us, que é uma história dramática, uma história pesada, uma história sobre amor e principalmente até onde você iria pelas pessoas que você ama. Então, o lançamento do The Last of Us causou ali um rebuliço, porque ele não é um jogo revolucionário, mas a gente fala que ele é um jogo que faz muito bem tudo que se propõe a fazer. E por causa disso que ele chama muita atenção. Mas ele... utiliza todo o potencial do PS3, por exemplo. Né? Se você analisar ele, você não vê que ele, tipo, reinventou a roda, assim. Ele não cria novas mecânicas. Já existiam jogos que utilizavam o stealth que ele utiliza. Já tinham jogos narrativos, com uma ênfase narrativa forte. Mas o The Last of Us faz tudo com tanta maestria de que ele realmente conquista o coração dos jogadores facilmente e transforma, tipo, numa obra-prima moderna rapidamente. Aquela cena de abertura. Nossa. Pra que você quer lembrar disso? O jogo me pegou ali. Me pegou ali. O jogo pega ali. Aquela história da Sarah é um negócio de machucar. Você começa, assim, é o spoiler do comecinho do primeiro jogo. Então, sim. Vamos paulatinamente liberando spoilers, a gente vai avisando o que é que vem. Avisando também que, assim, a gente vai introduzir, então, se você nunca jogou o jogo, fica tranquilo. A gente depois vai separar um momentinho específico que a gente vai só dar spoiler. Então, aí você pode ir lá jogar o jogo também, enfim. Tá. Pode falar. Mas, assim, são os primeiros 15 minutos do primeiro jogo, que é bem antigo. Cara, quando você começa a jogar, você joga com um personagem que morre imediatamente, né? E da forma tão triste e banal que morre, cara, o jogo mostra que veio nos primeiros 15 minutos. Não é igual aquele seriado que o pessoal quer te convencer que é bom. Não, assiste 14 temporadas que na 15ª fica boa. Não. Com 15 minutos, o jogo mostra que veio. É uma história sobre perda, é uma história sobre reparação, é uma história sobre você saber como seguir depois que levam tudo aquilo que você ama, né? E se você vai dar uma segunda chance pra vida depois disso. Cara, é uma história fantástica. E principalmente é uma história de zumbi, né? Que, assim, por vários fatores já é um gênero, assim, um tipo de história que é bem quisto, as pessoas já gostam, cativa muito. Só que a ambientação que é feita em The Last of Us, ela é muito, assim, cara, específica, eu diria, assim. Tem um tom The Last of Us muito bom. E graças a eu sei que o Gui adoraria falar muito sobre, que é o compositor, né, Gui? A trilha sonora do Gustavo Santaolalla, um argentino. O único argentino bom que a Argentina produziu, né? Já vamos meter a xenofobia. Não, xenofobia não. É permitido? É socialmente permitido ou a gente é cancelado? Pode? O Gustavo e o Tevez, vai? Não vai acabar com a gente. Mas o Twitter vai acabar com a gente. Gustavo e o Tevez. Achei que você ia falar o Messi, mas não o Tevez. Não, o Tevez, mano. Eu sou corintiano, por favor. Tem umas curiosidades boas do Gustavo Santaolalla, porque ele fez a trilha sonora do Last of Us, acho que talvez é a trilha sonora que ele é mais reconhecido hoje. Você com certeza já ouviu a trilha alguma vez, mesmo não tendo jogado. Ela tem elementos meio tradicionais argentinos, ele usa muito um instrumento que é o ronroco, que é um tipo de instrumento de corda com uma afinação bem específica, assim, lembra muito um som meio alaúde, de ser misturado com o ukulele um pouco mais grave, etc. Mas ele fez outras coisas também. Por exemplo, ele fez aquele filme Babel, que o Brad Pitt... O Brad Pitt, né? Ele fez Brokeback Mountain também. Ele é o cara que fez... Caramba! Ele fez algumas outras coisas aí no meio da trajetória dele, né? Inclusive, a própria série de televisão do Last of Us, ele teve participação na trilha sonora. E ele é um cara bom, assim, é um músico alternativo. Eu acho que da ambientação do jogo e talvez uma das coisas mais brilhantes dos jogos que começam a existir ali, acho que a partir do Last of Us, é a ambientação de trilha sonora muito bem, a trilha vai te levando também pra história, ela considera a história, ela é de fato uma trilha pensada, não é só um monte de musiquinha colocada ali, uma música de transição e tal, não, uma trilha bem pensada a cada cena, e acho que isso acaba indo também pra outros jogos após Last of Us, né, o próprio Red Dead Redemption 1 e 2, aí
você vai andando pra frente nos jogos, você consegue observar isso. Mas o Gustavo Santaolalla, ele é animal. Aliás, assistam depois a apresentação que ele fez em alguma das premiações de Game Awards. No ano de lançamento do Last of Us, ele fez uma apresentação. E aí tocou acho que umas 2 ou 3 músicas ali da trilha sonora. É, assim, excepcional. É fantástico. A música é uma coisa muito importante dentro da própria narrativa de The Last of Us, né? E aí a gente vai ver isso mais aprofundado no segundo, onde, e aí não vou dar nenhum spoiler, mas onde o violão, aprender a tocar músicas e algumas canções representa parte da jornada da Ellie com o Joel. Não é de se espantar que a trilha sonora tenha sido muito bem pensada também ao longo do primeiro e do segundo volumes da história. O que eu gosto do The Last of Us é que ele ultrapassa esse clichê, né? Além de que, claro, ele segue o clichê é o clichê dos filmes de zumbi, né? Antes o grande vilão era o zumbi. Passa a ser a ideia de que o vilão são as pessoas lidando com esse novo mundo sem leis, sem regras. Mas eu acho que The Last of Us consegue dar um passo além, né? De que o grande vilão, na verdade, sou eu lidando com as crises internas desse novo mundo. Então o The Last of Us consegue ser um pouco mais existencial nesse sentido, de como é que eu lido com perdão, com o passado, com vingança, até onde eu tô disposto a ir pela vingança, né? Será que eu deveria perdoar e voltar pra minha família? Será que eu deveria aceitar que eu encontrei o lugar? Ou essas crises de ansiedade, será que vão passar se eu me vingar da pessoa que me fez mal? Sabe? Todo esse debate que se aprofunda ainda mais no 2, pra mim faz The Last of Us ser uma história de zumbi que não tá no cinema, não tava na televisão, mas que ajudou a avançar a parte do processo de pensar a humanidade dentro desse mundo novo. No videogame, cara. Coisa de louco. Eu acho que a coisa mais interessante da coisa toda e que dá o ambiente, assim, de essa lentidão, essa melancolia também pode ser atribuído pelo fato do como é a contaminação zumbi. Porque eu não lembro de outra filme ou alguma coisa assim que a contaminação zumbi não seja de vírus. Todos eles a gente cresceu com Resident Evil, né, por exemplo. Tem vírus. Foi lá e aí tem a contaminação e vai indo. Ou é o zumbi que morde, beleza e tal. E essa, como é pelo fungo, é algo completamente diferente do ponto de vista biológico, e para quem estuda um pouco dessas áreas de biologia e etc, sabe muito bem, né, que a forma de contaminação do vírus é totalmente diferente de um fungo, que ele cresce de dentro para fora e tem uma hora que ele simplesmente sai, aí você tem as aparências dos zumbis, etc, drasticamente diferentes do que outras séries, então isso impressiona. E talvez o que mais impressiona e mais me impressionou quando eu fui jogar, e aí depois você vai descobrindo o lance do Cordyceps, então, que é algo real, que existe esse tipo de fungo que ocupa animais e tudo mais, e aí você, acho que na época da série, inclusive, teve muita gente vendo e tudo mais. É real, a coisa acontece de fato, só que não com humanos, né? No caso, o seriado ajudou a aprofundar esse debate sobre o Cordyceps quando coloca aqueles cientistas debatendo no começo, mas o que acontece se o fungo nos alcançar, e se for o fungo que vem e começa a sair de pequenos insetos para atacar humanos, né? A resposta do cientista é: a gente perde, né? Não tem como resolver, porque não tem nenhum remédio, nada que nos salve do fungo nesse sentido. Então, eu acho muito inteligente usar o elemento da realidade, uma coisa que a gente consegue ver porque não tem que esticar muito, assim. Que tipo de vírus é esse que transforma alguém no zumbi? Não tem algo parecido com isso. Mas quando você toma um elemento que é da realidade, você consegue ver, sei lá, louva-a-Deus zumbi. Cara, existe louva-a-Deus zumbi, entendeu? No mundo existe de verdade, através do Cordyceps. Que aí, fungo entra lá na cabeça do bicho e o bicho morto fica se mexendo. Caraca, meu irmão, é um negócio meio assustador, assim, porque se você for germofóbico, se você for meio assustado com essas coisas da realidade, você sai por aí com medo de fungo. Começa a tomar antifúngico feito maluco, com medo do apocalipse zumbi te pegar. E é legal que eles utilizam desses aspectos assim, mas acabam trabalhando temas completamente normais e muito palpáveis pra gente, né? Então, a gente estava comentando da cena de introdução ali. Cara, a cena de introdução da Sarah e do Joel ali, você é colocado numa situação que ela não precisa ser necessariamente um apocalipse zumbi pra ela acontecer, mas que ela afeta o Joel de uma maneira assim, cara, completamente profunda, e você já é colocado naquela situação de: cara, não faz nem 15 minutos que eu tô jogando esse negócio, eu já me importo extremamente com esses dois personagens, eu preciso fazer alguma coisa com isso, e conforme você vai jogando o 1, e ele nem é tão grande assim, acho que ele tem 12 horas que você consegue bater final nele, você vai cada vez mais entendendo que é sobre sentimentos que, cara, a gente sente no dia a dia, são sobre questões que a gente lida constantemente, sobre dilemas que a gente é envolvido na nossa realidade, e que
só tá sendo muito extrapolado ali por causa do contexto que eles são colocados, né? Eu acho fenomenal que The Last of Us é muito competente em dar contexto desses dois primeiros personagens, a Sarah e o Joel, sem falar muita coisa. É o aniversário do Joel, ela quer dar um presente pra ele, mas não tem nenhuma mãe ali. A história não fala nada sobre a mãe, mas você presume, geralmente, quando pais se divorciam, as filhas ficam com as mães. Normal é isso. Se não tem uma mãe ali e a filha adolescente vive com o pai, provavelmente ele não é divorciado, provavelmente ele é viúvo. Então, ele é alguém que já perdeu alguém que ele amava, né? Ele perdeu a esposa. E aí, você entra no cenário em que ele perde a filha. Em que a história, esse apocalipse, você tá jogando com a filha. E eu acho que isso é uma coisa que já é um prenúncio do segundo The Last of Us. Você tem um foreshadowing muito importante ali. Porque você joga com um personagem pra viver a experiência de um personagem que tá ali pra acrescentar algo pro outro personagem. Que é o que acontece quando a gente joga com a Abby no The Last of Us 2, não é? A gente começa jogando com a Sarah, sente a Sarah, vê a experiência dela com o pai. E aí a Sarah morre, sabe? De uma forma banal. E isso constrói a personalidade do Joel mais pra frente, quando ele vai ter o seu relacionamento com a Ellie. E acaba que, assim, o jogo não fala muito, não tem nada escrito lá, nossa, ele é um homem, veja só, ele é um homem viúvo. Ela não chega nem com a linha de roteiro, porque quando a mãe morreu. Não, nada disso. Você já consegue presumir isso muito naturalmente jogando ali. Sim. E o jogo é cheio disso, de pequenas dicas, de pequenas presunções que são dadas pra que você possa complementar ali aquelas personalidades. É um primor de roteiro, né? Assim, nesse sentido é um primor de roteiro. Um universo muito rico de informações que depende de, tipo assim, do quão profundo você vai na jogabilidade de caçar informações, de caçar fragmentos. Você consegue descobrir muito mais do universo. Então, algo que, por exemplo, eu fiz muito na segunda vez que eu joguei o primeiro, foi de, cara, ir em todos os cômodos, ver todas as coisas. Às vezes você encontrava uma carta perdida de alguém que deixou aquela casa. Cara, e você vai descobrindo cada história que não faz parte da história principal, mas que só acrescenta no lore daquele universo, e você percebe como as pessoas lidaram com cada coisa. Então, às vezes você chegava numa casa que tinha resto de ossos, alguma coisa assim, ou então muito sangue, porque aconteceu alguma coisa lá, você vai pensando esses fragmentos, porque é muito rico na história que eles querem contar, no que eles estão se propondo fazer, e principalmente, eles sabem o que eles querem contar, assim, cara, desde o início. A gente quer contar essa história, a gente quer seguir esse caminho, e eles seguem o caminho, assim, de um ritmo, num fluxo muito perfeito. Então, The Last of Us, assim, tanto que, inclusive, você vê no YouTube, isso é um filme que você joga, né? É um filme que você controla os personagens. Mas você vive numa ótima ilusão de que você tem livre-arbítrio ali dentro, assim, não é? Você não se sente guiado, eu não me sinto jogando... Claro que não é um mundo aberto, não é um GTA, mas você não se sente forçado na história, assim. Tudo é muito fluido, eu acho muito legal. Até essas histórias paralelas que você comentou, né? Que a gente às vezes acaba se perdendo jogando The Last of Us em busca dessas histórias paralelas, voltando pra ler de novo pequenas notinhas que você encontrou. Eu acho que isso, em parte, justifica as decisões da adaptação pra televisão, de, por exemplo, você tem um terceiro episódio que é toda uma história paralela, por exemplo. Que é do caso lá, daquela história do cara no bunker e tal, que encontrou o cara e tem um romance. Assim, como estrutura de roteiro pra uma série, é um pouco estranho. Cara, um episódio inteiro é um filler? Será que isso é um filler? Mas eu acho que tem um pouco do espírito do jogo, assim. Você se perde em muitas histórias dentro daquele mundo, porque é um mundo cada vez mais rico, cada vez mais enriquecido pelas outras histórias além daquelas pessoas. Sim, a gente vai esperar o coleguinha voltar? Como é que é? Vamos esperar aqui que ele disse alguma coisa aí? Disse, o computador dele deu uma bugada aqui, ele reiniciou o computador. O Satanás tá furioso, hein, gente? Queria falar da... É verdade. Alguém tá em pecado aí, viu? Quando o diabo tá bravo, quer dizer que ele tá fazendo coisa certa. Isso. Ou talvez tenha um Jonas nesse barco, hein? É que a gente tá falando de jogo homossexual. É o melhor drama woke. É um filme woke, se você parar pra pensar assim, tem o segundo principalmente. Você tem todo um drama LGBT, um drama trans lá com os meninos. Mas isso é o que move a história ou não? É que não é propagandista, né? Então, essa é a grande diferença que tem que ser feita, no sentido de... Quando é que a gente se incomoda com traços culturais ou éticas diferentes daquela que a gente acredita como cristãos, aparece em filmes ou jogos? Geralmente é quando parece que a história está subserviente à ética. É tipo filme gospel. Sabe filme gospel? Por que o filme gospel é ruim? Porque os caras estão pregando, não estão fazendo filme. Entendeu? Por que esses filmes woke, LGBT e tal são ruins? Porque os caras estão pregando, não estão fazendo filme, entendeu? Agora, quando o cara tem uma história muito bem contada, pode ser um drama gay, pode ser trans, pode ser o que for. Se é uma boa história, vai falar através dos universais da humanidade e você se identifica com o drama de um cara que tem uma ética que você julga pecaminosa, por exemplo, né? Sim. E é isso que eu acho que é genial. É tão genial The Last of Us que você consegue encontrar identificação até mesmo com indivíduos que você discordaria da ética ou o que é que seja, que você condena a ética por um princípio moral, religioso ou o que é que seja, mas é uma boa história. É uma
boa história, entendeu? Todo o drama, por exemplo, do Last of Us 2, quando você tem aquele menino que é trans, que quer mudar de sexo, mas tá dentro de uma comunidade religiosa, e a mãe dele quer matar ele, por exemplo, né? Cara, é uma história muito bem contada. E aí, como uma história bem contada, é plausível como um drama real de um ser humano. Essa é a grande questão, é plausível como um drama real de um ser humano. E você se identifica e vê os universais e a beleza de um drama real. Onde aquele drama real representa elementos que você rejeita, outros que você recebe, outros que você tenta ler pelos olhos da redenção. Mas eu acho que essa é a grande genialidade de uma boa história, né? Uma boa história vai trazer universais, mesmo que seja por meio de particulares que você rejeita. Essa distinção eu acho que ela é extremamente importante, porque quando saiu 2... é uma enxurrada de crítica, assim, desnecessária por The Last of Us, só pelas cenas, as cenas iniciais. A pessoa nem jogou direito, ela viu a cena lá da festa na fazenda lá, viu o beijinho que rolou depois e falou, o jogo acabou, é isso, é propaganda gay. Cara, tem muita gente que critica antes da hora, sem ver, assim... Aconteceu isso recentemente com o novo Dragon Age, por exemplo. E a despeito de todas as discussões assim, que tenham e tudo mais, muitas vezes a gente se incomoda antes de você jogar, experimentar a jogabilidade, experimentar a narrativa, isso pra todos os lados, tá? A gente tá usando aqui um elemento ou um tipo de coisa que incomoda, mas muitas vezes outras coisas incomodam e outros lados a gente não tem a paciência de ver a profundidade da história antes de você dar um julgamento final naquilo, etc. E a gente tem... frases, eu acho que são chavões nossos, assim. Esse jogo é isso, esse jogo é aquilo. Estão querendo chamar a atenção disso, daquilo, antes da gente desfrutar a narrativa como um todo. É claro que devem ter, assim como para qualquer outro lado, devem ter jogos, devem ter motivos por detrás de cada uma das decisões, e aqui eu acho que não é a nossa função avaliar a justiça delas, e sim avaliar a qualidade da narrativa, que ela é impactante, porque ela faz parte do que é o ser humano. Eu acho que o que o Last of Us faz, da mesma forma que qualquer distopia vai fazer, um Mad Max, por exemplo, vai fazer, e todas essas situações que o ser humano ele é levado ao limite, e aí ele tem que conviver com a civilização, ela tem que conviver uns com os outros de maneiras a reestruturarem toda uma sociedade, e aqui a sociedade mais ocidentalizada, que ruiu, algumas coisas vão aparecer, e algumas coisas vão ruir, outras vão tentar achar o seu espaço, e sempre alguns temas eles vão aparecer. O tema da liberdade, o tema da expressão, o tema de você fazer as pazes e tudo mais. E todos esses temas que são temas universais, eles vão dar pano para manga para uma porção de histórias. E é claro que algumas comunidades, alguns tipos de abordagens e tipos de pessoa no mundo, eles vão querer se ver representados pela sua luta, sua particularidade, o seu sofrimento e etc. Então isso é natural que tenha. E aí um jogo como Last of Us e tantos outros, colocar uma parte daquilo, eu acho que faz parte também, porque na sociedade você tenta pelo menos dar uma 360 nela, e esses dilemas, eles não são à toa. Eu acho que no Last of Us é isso, não é um dilema à toa, é um dilema plausível. E essa plausibilidade, ela dá uma certa solidez pra história. Ela não é simplesmente algo que tá lá por estar, por causa de uma decisão do estúdio, ou por causa de uma decisão de um diretor ou de um roteirista. Não, ela tá lá, porque estaria lá se fosse na realidade também. Pô, eu acho interessante até, não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas quando lançou agora o The Last of Us remasterizado, ou The Last of Us Part 1, eles disponibilizaram o documentário Grounded, né? Que é um documentário que tá até no YouTube. E tem uma roteirista, que é a roteirista-chefe, que ela fala sobre essa questão especificamente, por exemplo, do fato do Lev ser trans, por exemplo. E ela fala de uma maneira bem, assim, sensível, no sentido de... Eu não sou uma pessoa trans, mas nós não queríamos transformar o dilema desse personagem como se o personagem só se envolvesse naquilo, como se o personagem fosse o dilema em si. Mas aquilo faz parte do personagem. E eu acho que é por isso que acabam sendo temas que a gente enxerga de uma maneira, obviamente com a cosmovisão cristã, mas ao mesmo tempo a gente percebe de que é um dilema real, é um dilema que a gente lida com o mundo real. E é por isso que a gente não tem essa sensação que é forçado a barra, que a gente não sente que aquilo está ali pra cumprir um checklist, sei lá que seja, de alguma agenda, de alguma politicagem ou de qualquer tipo de coisa, sabe? Eu que trabalho muito com game, eu percebo que ultimamente tem muitas pautas nesse sentido, sendo levantadas apenas pra cumprir um checklist pra agradar minorias, pra agradar
gente que quer ver um tema abordado e, no final das contas, a escrita fica rasa, fica superficial. Existe uma sensibilidade muito grande, né, na forma como eles abordam essas questões, assim. Seja essas questões que a gente comentou agora, que geraram muitas polêmicas na época, mas sejam também questões do próprio relacionamento entre os personagens, assim. A forma como ele conduz essas coisas, sem apressar, sem correr com isso. Então, eu gosto muito do primeiro jogo, assim, principalmente nessa relação Joel e Ellie, meio pai e filha, porque eles ficam o tempo inteiro, enquanto você tá caminhando por uma rua X, eles conversam sobre um quadrinho aleatório que eles encontram ali, e ele começa a explicar pra ela sobre o que era aquilo, e naquilo você vai tendo pequenos desenvolvimentos sendo trabalhados, que lá na frente você tem uma amarra disso. E eu sempre penso nisso, a sensibilidade com que eles lidam com esses temas. A sensibilidade com que eles têm de cuidar para que cada personagem seja bem desenvolvido. Sensibilidade para, inclusive, na edição do próprio jogo, incluir o momento certo da trilha sonora, assim. Cara, tem muitos momentos jogando o jogo que você tá um silêncio completo. Você nem percebeu. E aí acontece alguma coisa e começa de leve a música tema tocar no fundo, assim. E aí você é meio que arrebatado por aquele momento. Você meio que entra realmente no jogo e você fala, cara, ok, esse é o momento que eu tenho que prestar atenção. A cena da girafa, por exemplo. Uma cena muito boba, assim, mas que ela é muito encantadora. Ela é, assim, absurdamente linda. E você vê genuinamente isso, assim, uma sensibilidade com a história, com a beleza, com aquele universo de pessoas realmente que não só se importam, mas são completamente habilidosas em fazer aquilo realmente acontecer. Eu acho uma história muito genial, assim. Quando você pensa no primeiro, que é toda uma história sobre o Joel e a Ellie, e aí vamos começar a abrir alguns spoilers maiores aqui da segunda história, tá? Segundo momento. Mas quando a gente entra no segundo jogo, em que tudo... E aí eu sinto... Cara, quando eu ouvi a heresia terrível de que meu querido Ian Marino não jogou o segundo jogo... Eu não joguei, eu não tenho a geração. Meu coração está na mão meu coração aqui, cara. Viu? É que Nintendo, Iago, o Nintendo Switch não roda essas coisas, entendeu? O Gui defende o Nintendo Switch, mas ele não roda, infelizmente, né? Não sei com quem... Alguém poderia me doar um PlayStation. Eu vendi meu PlayStation depois do The Last of Us. Assim, não tem nada que eu possa jogar. Sabe qual foi a minha experiência depois que eu terminei The Last of Us 2? Foi a mesma experiência quando eu terminei de assistir Breaking Bad, entendeu? É tipo assim, eu terminei Breaking Bad e eu não conseguia assistir mais nenhum seriado por 2, 3 anos. Tudo que eu assisti depois de Breaking Bad por 2 anos era ruim, entendeu? Tudo era ruim, nada era digno de ocupar a minha mente depois que eu vi aquela obra de arte. Depois que eu joguei The Last of Us... Eu tive a mesma sensação com os dois, com o 1 e o 2. Quando eu terminei Cara, depois o 1, que eu joguei... Nossa... Quando eu terminei o 1, e aí tem a cena final que o Joel olha pra Ellie, ela fala, não, você promete que isso é verdade? Ele fala, não, é verdade. E aí foca no rosto dele, e aí foca no rosto dela, assim, e fica no rosto dela por, tipo, uns 10 segundos. Cara, eu lembro da cena até hoje, eu tava na casa dos meus pais, minha mãe tava na cozinha, eu estava com o controle, e eu lembro que, assim, eu tava com o fone meio colocado, e aí eu, tipo, enquanto isso acontecia, assim, eu ouvia pequenas conversas dos meus pais, assim, na cozinha. E eu completamente impactado na frente da televisão, assim, atônito. E aí meu pai, o que aconteceu? Eu falei assim, pai, tu precisa jogar esse jogo um dia. Aí ele, que mané videogame, o quê? Eu falei, tá tudo bem, então, não precisa jogar mais. Aquilo me arrebatou, assim, cara. A sensação de terminar The Last of Us, assim, pra mim foi assim, joguei uma masterpiece. Masterpiece. Cara, assim, eu achei que nada... Geralmente o 2 das coisas não são tão bons, né? O 2, geralmente é caça-níquel, o que é que seja. Cara, eu tive essa sensação com o 1, mas o 2, cara, pra mim foi elevado à 10ª potência, assim. Eu lembro de eu ficar deitado, sem conseguir dormir por uma semana. E aí, Iago, você tá bem? Tá pensando no quê? Estou pensando na Ellie, na Abby. Nessa história que acabou de me arrebatar, né? Cara, eu fiquei uma semana pensando nos desdobramentos morais, éticos, relacionais desses personagens, sabe? O Thiago Cavaco, nosso grande amigo da Flor Caveira de Portugal, ele tem uma música sobre Breaking Bad em que ele canta eu sinto saudades do Walter White. Cara, tipo assim, às vezes eu sinto saudades. Breaking Bad faz me amar a Jesus e é o Walter White. Cara, e assim, eu sinto saudades da Abby e da Ellie, sabe? É um negócio muito... E é muito doido o quanto o segundo filme consegue adicionar novas camadas... O segundo filme não, o segundo jogo adiciona camadas ao primeiro que faz você se apaixonar mais pelos personagens, reinterpretar, reconsiderá-los, né? Dentro da história. Cara, é muito maravilhoso, assim. Termina o primeiro filme... O primeiro filme. Eu tô chamando de filme já. Termina o primeiro jogo, quando você percebe o tamanho do sacrifício que é feito em prol do amor pessoal, que volta toda aquela jornada do começo, que aí que foi o arco que foi cinematografado, sei lá, transformado em seriado aí pela HBO, que é justamente esse arco, né, de
Sabe o que eu lembro? Eu vi um Reels no Instagram, que era o Spider-Man, tá lá com o remédio pra salvar a Tia May, e ele não salva pra poder salvar a cidade, né? E o que o Joel faz é o contrário, né? Ele prefere que todo mundo morra, que o mundo acabe, porque não vale a pena salvar esse mundo pra poder salvar ele. Se o Spider-Man foi um herói, Joel foi um pai. Eu não sei se o público sabe que eu vivo um ambiente de roubo de identidade, igual o Dwight e o Jim no The Office, porque eu sou casado com a Isa e pai da Catarina, e a Marina é casado com a Isa e pai da Catarina. Isso é verdade. Isso é verdade. E foi engraçado que um dia a gente tava no mesmo evento, apresentaram o Yamarino. Aqui é o Yamarino, marido da Isa, pai da Catarina. Aí o pessoal olhando pra mim, erraram ali, leram o brief errado. Erraram. Eu falei, não, tá tudo certo. É isso mesmo. Cara, e aí, Yamarino? E aí? É tua filha lá, pra salvar a humanidade? Não, cara, é muito difícil, mano. É muito difícil. Eu me coloco um pouco no negócio do Joel, assim, e no apego que ele tem. E eu gosto desse tipo de narrativa, assim, sabe? Porque é uma narrativa muito fácil, muito o sacrifício final. Não, vamos lá, vamos dar certo e tal. E agora, a opção do Last of Us, que é subverter esse heroísmo possível aí, que talvez é muito épico, epopeias e etc, tipo, muito virtuoso e tal, mostra que existem outros caminhos que, na verdade, você talvez não precise, num final, necessariamente quando você tá produzindo uma obra cultural, fazer tudo dar certo, e na verdade o dar certo é talvez fazer um cara virar um pai de fato e mostrar como ele se importa ao ponto de deixar o mundo queimar só com uma pessoa que é a sua filha, né? Isso é bem significativo, assim, eu acho bem bonito, inclusive. Poderoso. É bem... Porque é um vínculo poderoso que ele... Acho que a transformação é interessante, porque o tipo de narrativa do pai solteiro, que inclusive o próprio ator sempre se coloca no meio, né? Toda vez ele tá lá. Ele é o Mandaloriano, ele tá ali no Last of Us. Então, toda vez ele tá no mesmo, assim. Mesmo a tipo jornada de do pai solteiro. Exatamente. Então, o Pascal, por exemplo, ele faz muito bem isso, porque ele tem a cara mais marrenta, etc. E normalmente é isso. Ele não quer ser pai da Ellie. Ela é uma carga. Coisas vão acontecendo ao longo do jogo, a série mostra bastante também, mas no jogo coisas vão acontecendo que você vai percebendo essa mudança aos poucos, tem cenazinhas que vão contando isso, mostra ele tentando se aproximar dela, ela tentando se aproximar dele e ele afastando, depois ele deixando de afastar. Então isso é importante para a jornada de um personagem que antes tinha um coração duro, porque, assim, a preocupação do Joel de resolver todas as coisas não é porque ele quer salvar a humanidade, mas é porque ele tem esse desejo de vingança em relação à vida. Ele é um cara descrente em tudo. Então ele só tá lá, já ajudando ali e tudo mais. E aí, quando vem a Ellie, acho que um propósito de alguma coisa na vida vai se dando a ele, assim, sabe? Cara, mas assim, é muito poderoso, porque, sei lá, já começando a pensar um pouco mais, sei lá, é as coisas que eu fico pensando enquanto eu jogo as coisas. O amor que o Joel sente por ela, cara, o amor faz com que uma única vida valha mais do que todas as outras vidas. Entendeu? É por isso que você permanece com um único marido, com uma única esposa, né, ao invés de todas as outras pessoas. É por isso que você protege os seus filhos mais do que protege outras crianças. É por isso que você sustenta a sua família antes de fazer caridade a outras famílias. Você tem uma responsabilidade com o que tá próximo, né? A Bíblia fala, né, quem não cuida dos seus é pior que o infiel, né? Você tem os seus pra cuidar. Isso tá lá em Timóteo. Antes de tudo. E tem um negócio bonito, né? Porque a lógica de Cânticos, por exemplo, que é a mulher falando pro cara, né, pro marido dela, ela, você é a minha macieira, que não, usa várias metáforas e tal, e aí ele diz que ela e ela falando assim, eu sou a rosa de Saron, tô aqui, eu sou uma rosa no meio de um monte de coisa e tal, e ele fala que ela é um lírio entre espinhos, não tem outras flores, todo o resto é tudo espinho. Ela é a flor e todo o resto é espinho. Esse lance de fidelidade, seja conjugal, familiar, etc., é algo que no mundo individualista, ao mesmo tempo que ele é genericamente corporativista, ou seja, ou é só eu indivíduo, ou é todo a sociedade. Não tem mais a conexão entre amigos, a conexão entre um mesmo grupo, a conexão entre família. Então você observar, tipo, um jogo, ou uma série, né, que vai tratar isso, eu vou me importar tanto com essa pessoa que eu sou fiel a ela e não a outro, entendeu?
não é a humanidade nesse sentido, embora até seja dúbio a gente falar disso, mas não é isso, é essa pessoa aqui, sabe? Isso é legal de ver, assim, é um valor que não aparece muito. E como a gente falou, é bonito porque é uma construção, né? É uma construção que cresce, né? Tem uma briga deles no começo, dizendo, você não é minha filha e eu não sou seu pai. E no fim, quando ele tá carregando a Ellie do hospital, carrega a Ellie do mesmo jeito que ele carregou a Sarah, a mesma posição. E ele começa a chamar a Ellie com o mesmo termo que ele usava pra chamar a Sarah. Então, assim, ele agora a Ellie vira a Sarah pra ele, vira a filha dele nessa jornada de redenção, sabe? Nessa jornada de uma esperança que se torna inócua diante da possibilidade de perder aquilo que era mais importante pra ele. Tem um trecho em que ela tá brigando com ele e tal, e ele diz que você sempre acha algo pelo qual lutar. E ele achou, cara, ele achou a Ellie. Ele achou a Ellie. A Ellie era aquilo pelo qual valia a pena perder o mundo inteiro. Eu ia até complementar o que o Iago falou, que faz o casamento até com The Last of Us 2, a parte 2, porque quando o Joel resgata a Ellie, você tem um momento ali antes do diálogo final, que eles estão caminhando e tudo mais, e você percebe que toda iniciativa de diálogo agora é parte do Joel, não mais da Ellie. Porque até o hospital, era sempre a Ellie que tinha uma piadinha, era sempre a Ellie que tentava puxar algum assunto, sempre a Ellie que tinha curiosidade sobre o mundo que estava acontecendo. E aí quando o Joel resgata ela do hospital, e eles começam ali naquela sessão final a caminhar, é sempre o Joel e a Ellie quieta. É como se há essa inversão de papéis, em que agora o Joel vai ao encontro da filha dele e ele quer ter esse relacionamento. E a Ellie dá respostas secas porque a Ellie tá insatisfeita com o que ela acabou de viver. É como se o Joel encontrou o propósito da vida dele, só que a Ellie perdeu o propósito da vida dela. Porque ela sabia que o propósito da vida dela era muito maior do que a própria vida. Só que pro Joel ter encontrado, ela perdeu o dela. E é por isso que essa inversão subverte tudo, sabe? Eu deveria ter morrido naquele hospital, ela diz pra ele. Exatamente. No 2 ela fala isso, né? E inclusive ela fala sobre isso de propósito, né? Mas ele fala de propósito no 2, falando assim, que eu teria feito tudo de novo. Tipo, chega naquele momento em que você acompanhou toda essa jornada e você viu as consequências negativas que causou pros dois, ele vira pra ela e fala, eu faria tudo de novo. Se Deus me desse uma segunda chance, eu teria feito exatamente a mesma coisa. E esse momento que acontece é justamente o final do jogo, que a gente já viu as duas visões, da Ellie e da Abby. Sim. E a gente já sabe as consequências disso. E o Joel coloca a sua vida, tipo, no lixo pra dizer, valeu a pena eu ter passado por tudo isso, a gente ter se afastado, você ter criado o ódio de mim, eu faria tudo de novo, porque o meu amor por você supera isso. Isso é muito louco. E esse diálogo final, ele é tão bonito, porque a Ellie mesmo fala, né, tipo, eu vou tentar te perdoar, eu quero tentar te perdoar. E aí ele fala, eu adoraria que você tentasse mesmo. E aquele é o último diálogo que eles têm. Exato. Entre os dois mesmo, uma conversa real, assim. E aí você... Agora, o que eu acho poderoso é que a gente só descobre que tem essa conversa no final. No final, né? última cena a do gente jogo. meio que acha... A gente meio que acha que ele morreu brigado. Porque pra mim foi terrível. Exato. Quando ele morre, eu acho, meu Deus, eles morreram brigados, entendeu? É horrível, cara. Horrível. Nossa. Mas aí tem um gostinho de redenção um pouquinho no final, assim. Mas Eles estavam no caminho de reatar. É muito mínimo. Esse gosto de redenção, ele é uma gota no mar de tristeza. Eu tava aceitando qualquer coisa. Mas o Iago falou que, tipo, ele terminou e ele tava em depressão. Eu lembro que na época do lançamento, que foi na época da pandemia, 2020, do The Last of Us Part 2, eu fiz uma live, a gente fez 2 lives de 10 horas seguidas, assim. Então foi zerando o jogo do início ao fim. E aí eu lembro que eu terminei a segunda live, porque o jogo tem ali a campanha de 20 horas, e acabou o jogo e eu fui deitar na cama chorar, porque, assim, é uma pressão tão emocional, tão forte, que o final ali, inclusive o final que a Ellie vai tocar o violão e as notas não saem, a gente lembra que o vínculo que a Ellie tinha era o violão com o Joe. O vínculo que ela tinha com o Joe era o violão. Porque quando o Joel resgata ela do hospital, o Joel vive falando pra ela, eu vou te ensinar como é que toca violão. Aí o violão aparece logo no início do 2, e é o Joel ensinando ela. E aí o fato dela ter se deixado vencer pela vingança e pelo ódio faz com que ela perca os dedos, impedindo que ela toque o violão de novo. E quebrando o último vínculo que ela tinha com o Joel, assim, sabe?
E aquilo ali machuca, porque ela tenta e a nota sai meio que esgarçada, sabe? Como se ela tentasse pegar os últimos traços de lembrança do Joel pra resgatar e ela não conseguiu mais, Sim. não conseguisse mais. Então, putz, Por causa da vingança, cara. por causa da vingança, que vai te destruindo, que vai te deformando. O momento que ela encontra a Abby no final, a Abby não é mais a mesma Abby que a gente acompanhou o jogo todo. É uma Abby completamente deformada, destruída. E aquela luta final... Eu larguei o controle. eu não queria jogar. Eu também não queria jogar. Eu botei o controle no banquinho preto que eu tinha, botei no banquinho, cruzei os braços e fiquei olhando. Aí a Isa passou e disse, deu problema no jogo? Eu disse, não, eu não quero jogar, eu não quero mais. Eu não quero ver isso acontecer. Eu não quero essas duas se matando. Eu queria que elas sentassem e se perdoassem, chorassem de abraçadas uma na outra, entendeu? É doido porque a imagem que a gente tem, muito clássica na cultura pop, de uma jornada que termina sem um dedo, é a do Frodo, né? No final do Senhor dos Anéis. Só que no Frodo você fez o caminho da redenção, você completa sua missão, você derrota o mal, você tem tudo isso, assim. E aqui não, assim, é um caminho de sangue, de desgraça, tristeza, de remorso, arrependimento, de... tudo, de culpa, e ela volta na jornada, ela volta mudada, né? Todo fim de jornada do ciclo do herói, você volta pra casa, você tá mudado, só que diferente das jornadas dos grandes heróis, não tem, primeiro, ninguém pra recebê-la, porque a casa tá vazia, ela não volta... Perdeu o amor dela. Perdeu o amor, ela não volta feliz, e acontece o que ela tinha maior medo, ela termina sozinha, né? A gente vê ela sozinha. E aí, cara, pra mim é assim, porque aí a gente vê naquela casa... E ela fala isso explicitamente no primeiro volume, né? Sim. Ela fala, meu único medo é de acabar acabar sozinha. E é onde ela acaba. E ela acaba sozinha, Ela acaba cara. sozinha. E pra mim eu acho muito Nossa. tocante, sim, porque durante toda a jogatina do 2, a gente, na tela de menu, a gente vê aquela janela e a cortina balançando. E é a janela e a cortina da casa abandonada no final, assim. E cara, quando eu terminei, assim, aí volta pro menu, assim, eu fiquei um bom tempo parado, assim, naquele menu. Falei assim, cara, o que eu acabei de presenciar aqui? Porque eu não sei dizer, eu não sei explicar o que é essa experiência, assim. Porque toda essa jornada da Isso da Ellie... tela, cara, é mais doido. Isso da tela é mais doido no 2, porque quando você zera o jogo, a tela inicial muda, né? Você acha que é o barco que ela usa em Seattle, mas é o barco da luta final. Exato. Um virado pra frente e o outro virado pra trás. Porque a Abby consegue seguir em frente, mas a Ellie tenta voltar pra uma vida que não tem mais nada. A Abby tem a chance de matar seu ela. motivo pra seguir com leve. A Abby tem a chance de matar a Ellie. Lá dentro do teatro, não é? Um negócio assim, pelo que eu lembro? Na verdade, a Abby deixa de matar a Ellie no momento que ela captura o Joel, né? Porque daí a Ellie tá ali rendida, e aí quando elas se encontram no teatro de novo, é que a Abby já fica louca da vida. Por quê? Porque até aquele momento a Ellie já matou todos os amigos da Abby. Então, no teatro é o momento A gente tem que entrar nisso. é o momento que dá a virada, né? Porque até então a gente tava com a Ellie, e aí no momento que elas têm um confronto, o que acontece? A tela escurece, e agora a gente vai ver a visão da Abby, o porquê ela fez tudo que ela fez. Cara, porque tem uma parada no The Last of Us, do 2, que é esse negócio de você jogar com o outro lado. Porque uma coisa é você ler o outro lado, você assistir o outro lado. É a experiência que a maioria das pessoas vai ter na série da HBO. Vai mostrar a Ellie, e aí você vai, eu vou conhecer o outro lado. Conhecer o outro lado é muito diferente de você encarnar o outro lado. Porque enquanto você joga com a Ellie, maluco, tu tá com a sede da vingança, tu quer trucidar aqueles vagabundos tudo e tu mata gente com requintes de crueldade. É isso aí. Meu irmão, quando tu joga do outro lado... E com razão. Com razão. Isso. E aí tu vai pro outro lado. Aí tu, cara, não, eu não quero jogar com essa mulher aqui. Quem é essa mulher? Até você entender quem é essa mulher. É a mulher que matou o Joel. Essa mulher matou o Com Joel. um taco de golfe. Eu não quero jogar com ela. Cara, que cena absurda. E você acha que vai ser só uma coisinha curta assim, né? Não, acho que vai ser só uma pequena interação. E aí você conhece o pessoal que você matou. Você conhece os dramas, os amores, a gravidez. Caraca, tu matou uma mulher grávida. Entendeu? E aí, cara, você fala com o cachorrinho que você matou. Cara, e você entende que, caraca, meu irmão, a gente perdoa muito fácil o Joel. Porque o Joel salvou a filha dele. Mas o Joel matou o pai de alguém que era inocente, entendeu? Totalmente inocente. Sim. E aí, cara, vira uma história muito terrível, porque, caraca, eu joguei com ela, eu fiz essas coisas. Eu não só vi passivamente, eu fiz essas coisas.
através do personagem. E agora eu estou fazendo outras coisas com esse outro personagem. E me encarno também nesse novo personagem. Então você tem um tipo de experiência que o seriado não vai conseguir emular, que uma literatura não consegue emular, que é a experiência de você encarnar personagens opostos, em que você assume uma verdade muito profunda, mas aí quando você entra do outro lado, você percebe, caraca, meu irmão, essas pessoas aqui também têm a vida delas e elas foram enfiadas numa batalha que elas não são vilões dessa história. Entendeu? Isso é legal. E agora? Isso é legal pra caramba. O Thiago teve o momento dele de não querer jogar o controle na batalha final. Esse foi o meu momento de eu jogar o controle na mesa e eu falei assim, eu não quero jogar. Quando faz essa virada da Ellie pra Abby, eu coloquei o controle na mesa e eu falei assim, eu não quero jogar porque eu vou entender o porquê ela fez isso. Tipo, tava na cara. Eu percebi onde o diretor queria jogar, gente. Ele queria mostrar que a Abby é consequência do Joel. O que a Abby fez é consequência do que o Joel fez lá atrás. E eu não queria compreender o lado dela. Eu não queria porque talvez eu ia me identificar. O mesmo sentimento que eu tive com o Joel, eu ia ter com ela. Do tipo, mano, você tá reagindo à vingança do seu pai. Você tá reagindo à morte do seu pai buscando vingança por causa disso. Então, essa sacada é tão louca que o jogo se transforma em outro, inclusive. A própria Abby, ela se movimenta de uma forma diferente, ela tem armas diferentes da Ellie. Então é meio que o The Last of Us vira outro jogo pra te mostrar o que você causou como protagonista do primeiro game. E é aí que dá, não tem heróis e vilões nessa história. São seres humanos falhos e completamente quebrados, se rendendo ao ódio e à vingança o tempo todo. Não só se rendendo, sendo construídos pela vingança. Porque quando o pai da Abby é assassinado, ela é jovem. Então ela se torna aquela máquina de matar, marombeira, de subir no palco do Mr. Olympia, porque a mulher é marombeira, patrão. Ela não tá pura, não. Aquela mulher não tá pura, não. Ela achou Fake um Neri. tato aí, ela tá tomando uma deca por semana, eu tenho certeza, aquela mulher. Entendeu? Grande, brother. E por que ela é grande daquele jeito? Ela se tornou essa pessoa na sede da vingança. Era tudo sobre encontrar esse cara de novo. Então, por quantos anos essa mulher não ia pra academia, não treinava luta, com uma única imagem obsessiva na cabeça? Eu vou encontrar o cara que matou meu pai. Que ficava Arnold. O Ferrino que ficava fazendo isso. Cara, que loucura. Então, você tem toda a história de uma Abby que se constrói pela vingança e de uma Ellie que se desconstrói pela vingança. É um negócio muito doido, esse dualismo que é colocado entre esses dois personagens. É uma história muito bem contada, cara. Como é que isso tá num videogame, muito cara? Bem contada. Não. Entendeu? É porque eu não consigo encontrar paralelos do que é feito aqui em termos dos sentimentos. Assim. Porque não é só uma história que ela é muito boa e você, cara, gosta da história, você é levado pela estrutura dela. Você se envolve muito emocionalmente. Então você sai do 1 com essa história que a gente falou de um pai com a filha, que beleza, termina em mentira, mas você sai ali com uma boa jornada de pai e filha, de amor e sacrifício, de muita coisa. E aí você tem essa carga, e aí quando você começa a jogar o 2, e aí você começa a perceber as más intenções dos roteiristas no início, em assassinar o Joel, você fala, cara, ele não pode matar esse personagem, porque ele é muito importante pra mim. E aí, conforme você vai vendo a Ellie gradativamente se deteriorando, você também se entristece, você fica, não pode acontecer isso com ela. Porque eu vi a Ellie pequena. Não, cara. Eu vi ela crescer. Você quer dar conselho pra ela. Você quer tirar ela do jogo e sentar ela no seu colo e dizer, minha filha, perdoe esse homem, conheça Jesus. Conheça Cristo, entendeu? Entregue sua vida ao evangelho sabe? A grande mensagem de The Last of Us é a vingança não é plena, mata a alma. Cara, é exatamente isso. Não tem como. Cara, você tem vontade de pregar o evangelho pra essa coitada, cara, e dizer, pelo amor de Deus, não vai no caminho da vingança. Você vê a trajetória dela e você vê a cena dela sentada na água, a câmera dando aquele zoom out, o barco passando no fundo. Cara, você fala assim... Porque ela não conseguiu. Ela não conseguiu completar a vingança. E no pior, ela tava bem. Cara, pra mim é surpreendente a cena quando corta de uma loucura. E aí a gente vai direto pra fazenda, ela tem tudo. Exato. Na fazenda, na casinha dela, ela tem tudo. Tá feliz, tá casada, tá com tudo. Mas ela ainda sai. Tá feliz? Peraí. Não, eu digo assim... Ela tá lá tendo crise de ansiedade lá. Beleza, mas eu digo, ela tinha o que ela queria. E eu concordo com ele. O que ela manifestava sempre desejar, ela tinha. Acha uma sertralina aí, Rivotril. Eu acho que o verdadeiro gatilho... Falta de psiquiatra. Não, eu acho que o verdadeiro gatilho, se pá, nem foi a ansiedade dela, mas foi o Tommy chegar. Porque é o Tommy
todo lascado. E o Tommy estava completamente lascado. E ele fala pra Ellie onde que a Abby está. E a Ellie vê o Tommy. E é tipo, ela tá vendo ali o processo que ela vai chegar. Ela vai ser o próximo Tommy. Sem nenhum escrúpulo, totalmente rendida, completamente destruída. Ela vê o Tommy e ela fala: eu vou seguir por esse caminho. Então, por mais que ela tivesse tudo ali e ela sofresse com ansiedade, é o fato do coração não ter resolvido aquilo. Tava uma ferida aberta, exposta ainda. E é o Tommy que desencava, tira tudo do baú. Eu acho que a parada que a gente... Que é o que me pega nessa história, na tristeza dessa história. O que é essa ferida aberta da Ellie, não é? Porque assim, beleza, o Joel morreu, muita gente morreu nessa história, né? O Joel é assassinado, mas tem tudo isso, mas olha só, o ódio que a Ellie tinha da Abby, pra mim vinha de um lugar muito mais profundo. Não é só porque a Ellie matou, não é só porque a Abby matou a Ellie, é porque a Abby roubou da Ellie a chance de ter perdoado o Joel. É culpa. É isso que eu ia falar. Entendeu? Não é só um sentido de vingança, de tipo assim, eu preciso matar quem matou o Joel. Não. É uma culpa, porque antes do Joel morrer, a Ellie já tinha tirado o Joel da sua própria vida. O Joel já pra ela não... meio que ela já tinha matado o Joel no seu próprio coração, e agora ele tá morto pra sempre mesmo, sabe? Se tivesse sido aí, doía menos. Porque assim, eu já tinha matado e mataram. É porque ela tinha decidido ressuscitar. Exato. E não teve a chance de fazer. E pô, fazendo um link um pouco forçado, mas eu sou pouco otaku nessa vida, mas eu vou dar orgulho pro Japa agora. Que eu lembro que eu assisti Bleach quando eu era mais novo, e tem um momento que a Rukia, a Rukia, que é a amiga lá do Ichigo, ela tá presa e tudo mais, e aí chega um dos capitães lá pra ela e fala assim: você quer sair da prisão? Porque eu deixo a porta aberta. E aí meio que ela tava desesperançosa da vida, e quando ele fala isso, ela meio que os olhos arregalam assim, tipo, eu tenho uma esperança de novo. Só que ele meio que zoa ela e prende ela de volta. E aí a moral da história é que, tipo, quando você tá desesperançoso, o final já não dói tanto. Mas quando alguém te dá esperança de volta e você acha que você vai ter aquilo e tiram isso de novo de você, dói 10 vezes mais. É muito mais doído, é muito mais dolorido. Porque agora ela tava desacreditada e agora não tava mais. Então a Ellie, a gente tava jogando até então, e aquela cena da varanda da Ellie e do Joe é só no final. Até então, a gente não sabia que havia tido uma tentativa de reconciliação e que ela estava disposta a iniciar esse processo de cura um com o outro. Mas é justamente ali no final que a gente vê que o Joel fala que faria tudo de novo e que torceria pra Ellie perdoar, e ela fala que vai tentar, é que a gente descobre que a Ellie, ela tá puta da vida porque ela não vai ter mais esse tempo. Ela não vai ter mais essa possibilidade de ter o Joel por perto pra tentar recomeçar. Então a Ellie tava desacreditada, mas havia aquela fagulha de esperança naquela cena da varanda. Se aquela conversa na varanda com o Joel não tivesse acontecido, talvez a Ellie não teria sido tão agressiva, não teria sido tão raivosa em busca da vingança dela. É muita sacanagem dos roteiristas fazer isso com a gente, né? Não, os caras sabiam Porque onde... eles brincam... Os caras sabiam onde pisar. Muito. Os caras sabiam onde pisar. Nossa. Ei, e a cena ela lembrando dela, o Joe, na nave de astronauta, em que ela entra na navezinha de astronauta? Oh, não. Ei, quem não chorou... Ó, você não precisa jogar o The Last of Us, mas joga no YouTube essa cena. Ellie, astronauta e Joe. Ó, o Iago... Ô, cara, eu já tinha a Catarina. Ó, o Iago se entregou já, acabou. O que essa cena é covardia. O que essa cena pega, assim, ó. Porque, tipo, é o pai e a filha. E eles brincando. E eles entrando na criatividade. E ela se encantando com a voz dele. E ele guiando todo esse tour no espaço. Não, ele coloca... Ele pega um Walkman... Ele pega um Walkman e no Walkman tem gravado a narração de lançamento de foguete. E aí ela tá dentro do foguete com o capacete. E ele balança, ele fica balançando a nave. Eu que não sou pai... Quantas vezes já fiz isso com a Catarina, cara? Cara, essa cena tipo, machuca num nível, porque você já tá no meio do jogo e ela tá tendo um flashback e vai pisando assim no seu coração, vai pisando. E os caras eram de propósito. É pra gente estar aqui, ó, marmanjo, com cara na barba, com barba na cara, chorando nesse momento. Esse era o objetivo dos caras. É muito golpe baixo, cara, pra um jogo só. E essa cena é muito doida, né? Porque no 1 tem a cena da girafa, que ela já é incrivelmente linda. E aqui eles
eles apelam mais, assim, eles sabe, os roteiristas, eles são assim, eles sabem que tem o coração, a nosso coração na mão, e eles ficam apertando, assim, ó, como malucos. Fica. Cara, essa cena, assim, eu lembro que umas 2 semanas atrás eu tava com o Rafa, e eu lembro que essa foi uma das cenas que eu comentei, assim, com ele, eu falei assim, cara, essa cena até hoje ela me machuca, assim, se eu vejo um vídeo no YouTube dessa cena, eu fico mal, assim, porque, e esse é o doido, o jogo, ele é bom. Eu tenho saudades da Ellie. Eu tenho saudades do Joe. Eu tenho saudades desse universo. Mas jogar o 2, ele me machuca. É uma experiência dolorosa, assim. Embora jogar seja gostoso, embora as aventuras... Jogar o 2 me machuca muito, até hoje. Assim. Eu digo pra galera que, tipo, a gente vai conversando, gerando conteúdo, que eu falo que o The Last of Us Part 2 não é um jogo divertido. The Last of Us Part 2 não é um jogo pra você jogar de novo, pra você repetir... É uma jornada intensa e tem que ser única, assim, sabe? Tipo, que você se dedica ali. Mas eu falo que eu não consigo achar The Last of Us Part 2 divertido nesse sentido de, vou ali ligar o videogame pra me divertir, pra passar um tempo. Cara, porque ele leva pra uma experiência que traz emoções fortes, assim, sabe? Do início ao fim e que... Eu cheguei no final cansado, como se eu tivesse feito academia, porque você vai ficando tenso, você vai se encolhendo, e aí... É cruel. Então, ele não é divertido nesse sentido. Ele é uma experiência meio que obrigatória pra todo mundo que gosta de videogame. Mas divertido, putz, eu não consigo chamar The Last of Us Part 2 de divertido. Guilherme Amarino, como você se sente ao saber de tudo isso sem ter jogado o 2? Tô esperando alguém me emprestar. Eu empresto. Eu tenho a mídia física do PlayStation 4 aqui, eu empresto. Aí, ó. Me emprestem aí. Cara, sabe que é muito triste, cara? Porque o 1 dá muito foreshadowing do 2, sabe? E aí quando eu sempre lembro daquela cena, voltando pra Ellie acabar sozinha, em que o Joel quer entregar ela pra outra pessoa. Vocês lembram disso? Sim. E aí ela briga com ele, fala: todo mundo que eu já me importei nessa vida morreu ou me deixou. Todo mundo menos você. Então não me diga que eu estaria mais segura com outra pessoa, porque a verdade é que eu não podia estar mais assustada, né? E, cara, no fim das contas o que acontece é isso. Ele morre também. Todo mundo que eu importei já morreu ou me deixou. E a Dina, né, deixa ela no final. O que acontece? A Dina deixa e o Joe morre. E ela termina sozinha. Cara. Jogo depressivo do caramba, tá maluco. Depressivo. A cena final da janela focando no violão e ela andando, saindo da fazenda, assim, da casa dela, assim, e termina assim, é uma desgraceira sem tamanho, assim, é uma sacanagem. O que me desola é que a gente não sabe o que será da Ellie agora. Não sabe. E eu não quero saber. A gente consegue saber o que será da Abby. Eu não quero saber. Mas da Ellie não. Eu não quero saber. Eu não tenho coragem de pisar nesse terreno de novo, assim. Eu acho que eu precisaria de terapia. Doutora, eu vim fazer terapia, por quê? Vai lançar The Last of Us 3 e eu queria me preparar. Cara... Olha, eu vou falar aqui a realidade. Se lançar um 3, eu acho que vai ser incrível. Porque essa galera, pelo que eles têm falado, eles entendem a obra de arte que eles criaram. E eles não querem mexer nisso. E eles disseram, pra mexer nisso, é só se tiver, assim, tem que vir um anjo do céu com um roteiro de ouro. Pra eles mexerem nisso. E, o mais louco disso tudo é o fato de que a Ellie ainda assim é a cura do mundo. A gente esquece que ao longo do The Last of Us Part 2, a gente tá falando da mesma Ellie que no primeiro era a responsável por trazer a cura pro mundo. E no Parte 2, esse assunto ficou pequeno diante dos dilemas individuais dela. Olha o que os caras fizeram. A menina tem a cura pra acabar com os mortos-vivos, dos zumbis, do cordyceps, dos fungos. E esse assunto ficou pequeno diante de tudo aquilo que ela viveu. Porque a vingança tomou proporção do seu coração, o ódio e a necessidade de quebrar esse ciclo que a gente não se importou em saber o que estava acontecendo com o sangue dela. Havia uma história mais importante a ser contada. Então, tipo, a gente vai pro The Last of Us Part 3... E talvez há esse vácuo, né, pra explorar. Tipo, a Ellie continua ali sendo infectada, mas o fungo tá inócuo, tá ali sem ativado no sangue dela. Mas, cara, a gente já viu uma história que se sobrepôs a isso. Como é que vai retomar isso? É meio doideira. De verdade, eu gostaria que se tivesse The Last of Us Part 3, que fosse pra outra história. Eu acho que, por mais que fosse... Spin-off, né? Talvez contasse a história de outras pessoas. Porque assim, eu não aguento mais ver a Ellie sofrer.
É tipo o Iago aí, mano, vem aqui ouvir a palavra de Deus, deve ter alguma Bíblia rasgada lá, ela precisa de Jesus, porque não dá pra acompanhar essa história de novo. Não dá, eu vou ficar mal. Mas é isso, Contemporama sai toda segunda-feira às 10 da manhã. Você pode se inscrever no canal, dar like aqui nesse vídeo e acompanhar o canal do Mundo Cop, onde terá mais episódios e mais outros vídeos sobre outros assuntos relacionados a cristianismo e cultura pop. Eu sou o Matheus Japa, estou aqui com os meus amigos Iago Martins, Rafa do meu PS e Guilherme Amarino. E foi uma honra e um prazer estar com você neste período. Vá jogar The Last of Us em nome de Jesus. Amém. Valeu!